Líderes de países integrantes da OTAN, essa é a maior organização militar do planeta, se reuniram hoje na Holanda e o principal motivo, o principal ponto da pauta é ver como é que esses países, os integrantes da OTAN, conseguem ou não aumentar os gastos militares. Reportagem de Mariana Giangiacomo. A abertura dos trabalhos neste ano vem na esteira de crises frequentes na organização, com pressão dos Estados Unidos em relação aos gastos militares dos países membros e a continuidade da guerra na Ucrânia. Tentando evitar arestas com os americanos, a Organização do Atlântico Norte definiu que as nações disponham pelo menos 5% do PIB para segurança, algo que países da Europa relutavam em fazer. A presidente da União Europeia, Ursula von der Leyen, disse que o continente, enfim, acordou militarmente. Mas ressaltou que a maneira como essa verba será investida é mais importante do que o valor em si. Além disso, o bloco vai fornecer mais de 35 bilhões de euros em ajuda militar para a Ucrânia na guerra contra a Rússia ainda este ano. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky reforçou que o apoio é fundamental para a sobrevivência da Ucrânia. Os russos, por outro lado, acusaram a OTAN de realizar uma militarização desenfreada e classificaram a ação como violenta. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, não participou dos eventos e discursos iniciais da cúpula da OTAN, mas pretende se encontrar com Volodymyr Zelensky ainda na Holanda. Ele já tinha feito essa promessa na cúpula do G7 e não cumpriu, já que acabou indo embora mais cedo do encontro sem qualquer negociação. Trump foi evasivo sobre uma possível declaração conjunta que sinalize que a Rússia iniciou as agressões contra os ucranianos. Ele conversou com o presidente russo Vladimir Putin por telefone durante a viagem para Haia. A expectativa dos líderes europeus é de que Trump fortaleça laços dentro da OTAN como um sinal para Putin de que o grupo segue unido. Feliciano, nós vamos entrar evidentemente nas questões que tanta atenção nos atraem do Oriente Médio, Irã, Israel, Estados Unidos, Trump. Mas para falar inicialmente do personagem Trump na Holanda, poucas reuniões da OTAN foram aguardadas com tanta ansiedade como essa atual. Por força, para retomar rapidamente a linha do tempo, primeiro, dos americanos dizerem: vocês europeus não vão mais viver da nossa segurança. Vocês querem segurança, vocês paguem. Segundo, pela forma como o Trump isolou os aliados europeus de algumas das principais tratativas dos últimos tempos, desde que ele assumiu. Até aqui, o que você pôde constatar das deliberações lá na Holanda sugerem algum tipo de, posso usar a palavra convergência eventual entre Trump e a OTAN, ou estamos num divórcio litigioso? Bom, eu acho que a negociação entre os americanos e os europeus nessa cúpula vai continuar tensa e vai ser parte de um processo lento dos americanos de diminuir a presença deles dentro da OTAN. Por outro lado, você note que os americanos indicaram, como sempre indicaram, o novo general máximo, né, da OTAN, que é o general Cavoli, que é um general muito envolvido, inclusive, nos esforços de guerra na Ucrânia, como sempre fizeram ao longo da OTAN, como principal general, né? Se você olhar essa discussão de 5% de gastos, né, antigamente muitos países europeus gastavam menos de 2%, os americanos sempre gastam 5% a 7%. Desde o início da guerra da Ucrânia, os europeus foram aumentando paulatinamente, mas foi com o governo Trump que eles foram meio que obrigados a aumentar os gastos, né? E eles tiveram que sair do limite de 2% para 5% dividido em 2%, que é 3,5% porque eles chamam de gasto central, que é o gasto tradicional em investimento militar, e 1,5% em gastos relacionados às forças militares, que são infraestrutura de cibersegurança, infraestrutura de transporte, né? Então tem uma variação entre os países. Vocês podem notar que hoje a Espanha, por exemplo, diz que não quer atingir 5%, vai gerar uma crise lá, e se a Espanha conseguir ter uma autorização para ficar com gastos menores, pode gerar um conflito entre os europeus, né? Mas só para terminar, essa cúpula ela é muito importante, porque é a primeira cúpula que o Trump participa. É a cúpula em que os europeus esperam que, mesmo que seja feita num tom menor, o comprometimento americano com a OTAN continue. Então, é isso que a gente vai ver nos próximos dias, que é esse nível de comprometimento
as palavras utilizadas pela liderança americana para saber qual esse grau de comprometimento. Mas eu acho que faz parte desse processo de lento descolamento dos americanos da OTAN. Isso não significa saída da OTAN, é descolamento lento da OTAN. Agora, o Trump apronta cada uma, hein, Lorival? O secretário-geral da OTAN manda uma mensagem particular para ele. E o Trump, como era uma puxação de saco explícita, o que o Trump fez? Publicou a puxação de saco do secretário-geral da OTAN. Tudo bem, puxar o saco particular, mas aí o Trump vai lá e expõe o cara. Dizendo assim, olha, nenhum presidente americano conseguiu fazer os europeus pagarem desse jeito que eles vão pagar agora. Big pay, isso daí é uma grande vitória sua e tudo mais. Há um grupo de dirigentes internacionais que acredita que puxando o saco do Trump, eles conseguem mais do que confrontando-o. Mas o que está em jogo na OTAN, como o Feliciano já vinha indicando para nós, é muito mais do que as simpatias ou preferências pessoais de cada um para cada um. É uma questão de defesa, né, de segurança que vai além até mesmo da Europa, né? Assim, já existe uma interligação cada vez mais estreita entre a segurança da Europa e a segurança do extremo leste da Ásia, né, do Indo-Pacífico também, porque há um encadeamento, né, de parcerias, de compartilhamento de informações e até de alianças e tal. A Rússia é parceira aliada da China, que por sua vez ameaça o Japão e a Coreia do Sul e as Filipinas, e o Vietnã e a Malásia, e a Europa se sente ameaçada pela China também, então está tudo encadeado, né? Os Estados Unidos gastam hoje, estritamente com defesa, 3,4% do PIB, né? E o Trump disse hoje que acha injusto os Estados Unidos terem de observar os 5%. Mas como o Feliciano disse, quer dizer, esse 5% para a OTAN é 3,5% em defesa estrita e 1,5% em infraestrutura, não é? Então, até nisso, o Trump também, ele procura se colocar numa posição de que os outros países estão em dívida com os Estados Unidos, né? De que eles já fizeram muito e que agora eles poderão fazer menos e que a Europa precisa compensar o que não foi feito. É a mesma atitude em relação à Ucrânia, né? Quando ele disse que a Ucrânia devia 350 bilhões de dólares. Uma cifra que depois foi desmentida. Claro, quando a ajuda foi de 118 bilhões, a ajuda americana, e não era um empréstimo, né? Era uma doação, era uma ajuda que parte da premissa de que os europeus, como no caso da Ucrânia, os ucranianos, lutam contra os russos para os americanos não terem de lutar contra os russos, né? Essa é a premissa toda da OTAN e dessa parceria com a Europa. Mas o Trump não se sente ameaçado, né, pela Rússia, não sente que essa é uma guerra dos Estados Unidos e acha que tem que economizar dinheiro com essas questões. Um outro aspecto, Lorival, e eu passo inicialmente a palavra ao Feliciano, em jogo nessa cúpula na Holanda, daí a gente dá tanta atenção a ela, que é o famoso artigo 5 da OTAN. Só para refrescar aí o conhecimento da nossa audiência, este é o artigo da Guerra Fria. É o artigo pelo qual, se você ataca um integrante da OTAN, você está atacando a OTAN. Portanto, inversamente, a OTAN sempre acudirá qualquer um dos seus integrantes que sofra um ataque. É o artigo 5. Aí está o Trump lá no avião, batendo papo com os repórteres, que ele adora, e ali ele fala uma série de coisas que fica todo mundo depois interpretando o que ele quis dizer. E hoje ele diz o seguinte: tem muita definição do que é esse artigo 5. E diz aos repórteres assim, vocês sabem disso, né? Quer dizer, eu estou comprometido em ser amigo desses amigos. Agora, ele deixa em dúvida, mesmo os europeus eventualmente chegando
a esse nível de gastos com defesa, se o artigo 5 vale para os Estados Unidos. Ao que os europeus também respondem, vem cá, e se o Irã atacar instalações americanas, então nós vamos ter que ajudar vocês, americanos? Ficou claro para você, Feliciano, afinal de contas, o que o Trump quer do artigo 5 da OTAN? Ele quer diminuir o comprometimento dos americanos à segurança coletiva, é o princípio central da OTAN, né? Se você olhar como o Lorival estava falando, assim, o governo Trump, ele tem essa percepção de que você precisa fazer esse pivô para a Ásia, né, que é os americanos pararem de gastar tantos recursos militares na Europa do Leste e no Oriente Médio, que é contraditório com o que a gente viu essas últimas semanas, para fazer esse pivô para a Ásia, portanto, você precisa diminuir esse comprometimento, né? E também tem uma tática de negociação, quer dizer, ele vai lá, o objetivo principal do Trump é fazer com que os europeus assumam esses 5% de gastos, né? E ele coloca na mesa de negociação, olha, vamos discutir o próprio artigo 5. Se ele realmente vai defender o artigo 5 até o último, em uma situação de limite, a gente não sabe, mas ele coloca a discussão do artigo 5 como uma forma de pressão para que os europeus também atinjam o objetivo inicial dele, que é esse comprometimento de 5%. A gente também não pode esquecer que a União Europeia fez um programa adicional que é o ReArm, né, que é um programa que adiciona ainda mais gastos militares além dos gastos normais dos países membros. Também a gente não pode esquecer que a OTAN tem um problema sério, que é os orçamentos militares sempre são nacionais e, portanto, as compras militares são nacionais. Então, a União Europeia ela está expandindo desse novo programa as compras militares em conjunto, para que você tenha escala e você tenha eficácia nas compras, né? Porque a Alemanha compra separado, a França compra separado, a Itália compra separado, vários tipos de equipamentos, as suas próprias empresas em geral, né? Várias empresas europeias competem muito sobre isso. Então, esse é um grande desafio da OTAN também, que é você aumentar a eficácia do gasto militar, não é só aumentar o gasto militar. E o último ponto é a razão entre soldados e equipamentos. O que a gente sempre aprende no Brasil é que nosso gasto militar é muito dependente de soldados e pouco equipamento. Em outros países da Europa, essa razão é menor. O que a Ucrânia tem mostrado é que você precisa de soldados. E os europeus não têm soldados, né? Os europeus têm pouquíssimo. Se você imaginar que os alemães vão fazer eles querem adicionar 60 mil novos soldados esse ano. Você precisa fazer toda uma nova rede de salários, com benefícios, convencer a sociedade, os alemães jovens a entrar nas Forças Armadas, uma sociedade que é muito rica, que tem emprego, que eles eles têm outras opções de vida. Então, esse é um outro grande desafio da OTAN, que é aumentar o número de soldados, né? Porque os exércitos regulares de toda a Europa são muito pequenos. E a Rússia hoje, a despeito de tudo, consegue produzir quase 3 vezes mais munição, que é a arma central da guerra da Ucrânia, é munição, do que a Europa toda junta. E a Rússia tem uma economia que em relação à União Europeia, é 1/3 da economia da União Europeia. Então, os europeus têm um problema sério de eficácia, de coordenação entre eles. A OTAN pode ajudar ou pode atrapalhar, depende da posição americana. A gente está vendo os alemães, inclusive, discutindo se vão voltar ao serviço militar obrigatório.